você já parou para pensar por que sentimos medo? Não estou falando apenas daquele susto repentino quando algo inesperado acontece, mas aquele medo profundo, que às vezes parece irracional, que paralisa e acelera nosso coração. Desde os primórdios da humanidade, o medo foi um dos sentimentos mais importantes para a nossa sobrevivência. Era ele que fazia nossos ancestrais fugirem de predadores, procurarem abrigo durante tempestades ou evitarem situações perigosas. Mas, se o medo é um instinto tão útil, por que ele pode se tornar um problema para tantas pessoas? Hoje vamos mergulhar na ciência por trás do medo e das fobias, entender como ele surge, por que existe e até como nosso cérebro reage nesses momentos. E talvez você descubra que aquele medo que sente pode ter uma explicação muito mais lógica do que imagina. O medo começa no cérebro, mais especificamente em uma pequena estrutura chamada amígdala. Ela é como um alarme interno. Quando identifica uma possível ameaça, envia sinais para todo o corpo se preparar para reagir. Isso é o que chamamos de resposta de luta ou fuga. O coração bate mais rápido, os músculos ficam tensos, a respiração acelera. Tudo isso para que possamos correr ou enfrentar o perigo. Só que nem sempre esse sistema de alarme funciona de forma equilibrada. Às vezes ele dispara mesmo quando não existe um risco real. É aí que entra a diferença entre medo e fobia. O medo é uma reação normal diante de algo ameaçador. Já a fobia é um medo intenso, exagerado e muitas vezes irracional, que interfere na vida da pessoa. Por exemplo, é natural sentir um certo desconforto ao ver uma cobra, mesmo que seja de longe. Mas, para alguém com fobia, apenas a imagem de uma cobra na televisão pode provocar pânico extremo. Existem fobias de todos os tipos: de animais, de lugares fechados, de altura, de voar, de falar em público e até de coisas aparentemente simples, como botões ou balões. Você sabia que algumas fobias são mais comuns porque têm raízes na nossa evolução? É o caso do medo de aranhas ou de lugares escuros. Nossos antepassados que evitavam esses perigos tinham mais chances de sobreviver. Com o tempo, esses medos foram se tornando parte do nosso instinto. Mas também existem fobias que se desenvolvem a partir de experiências traumáticas. Por exemplo, uma criança que se perde no meio de uma multidão pode anos depois sentir ansiedade extrema em locais cheios de gente. O mais curioso é que o cérebro, quando sente medo, não consegue diferenciar muito bem entre uma ameaça real e algo imaginado. É por isso que podemos sentir calafrios assistindo a um filme de terror, mesmo sabendo que é apenas ficção. As reações físicas e emocionais são as mesmas, porque a amígdala responde ao que interpretamos como perigoso, não apenas ao que realmente é. A ciência também mostra que o medo pode ser aprendido e transmitido. Estudos indicam que, se uma criança vê repetidamente um adulto reagindo com medo a algo, ela pode desenvolver o mesmo medo, mesmo sem ter vivido nada de ruim relacionado àquilo. E o contrário também é possível, enfrentando gradualmente aquilo que nos causa medo. O cérebro pode aprender que não há perigo e diminuir a reação. Mas será que o medo sempre é ruim? A verdade é que não. O medo, em doses certas, é essencial para nos manter vivos e atentos. Ele nos protege, nos impede de tomar decisões impulsivas e nos ajuda a avaliar riscos. O problema é quando o medo deixa de ser um aliado e se torna um obstáculo. Existem terapias e técnicas que ajudam a controlar fobias, como a exposição gradual ao objeto ou situação temida, a terapia cognitivo-comportamental e, em alguns casos, até medicamentos. O objetivo não é eliminar o medo completamente menos. Afinal, ele é parte natural da vida, mas aprender a conviver com ele de forma saudável. Agora me diga, qual é o seu maior medo? Será que ele tem origem em algo que você já viveu? Ou é um instinto herdado dos nossos antepassados? O mais importante é entender que sentir medo não nos torna fracos. Na verdade, é uma das emoções mais poderosas que temos. E, quando aprendemos a entender e controlar essa emoção, passamos a ter muito mais liberdade para viver sem tantas limitações. Se você quer descobrir como a ciência explica outros comportamentos e emoções que influenciam nosso dia a dia, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e comenta aqui embaixo qual curiosidade você mais gostou deste vídeo. Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdos assim para você. Olá pessoal, hoje vamos mergulhar em um assunto fascinante que todos nós experimentamos: o medo. Já parou para pensar por que seu coração dispara quando você vê uma aranha? Ou porque algumas pessoas entram em pânico só de pensar em entrar num elevador? Sabe aquele frio na barriga, as mãos suando, a respiração acelerada? Tudo isso faz parte de um sistema incrivelmente complexo que nossos ancestrais desenvolveram há milhões de anos para sobreviver. É como se nosso cérebro tivesse um alarme interno,
E o responsável por esse alarme é uma pequena estrutura chamada amígdala. Imagina só, nossos ancestrais precisavam reagir rapidamente a predadores e outros perigos. Aqueles que desenvolveram esse sistema de alerta sobreviveram e passaram seus genes adiante. É por isso que até hoje, quando enfrentamos uma situação de perigo real ou imaginário, nosso corpo entra automaticamente em modo de luta ou fuga. Mas aqui está a parte interessante. Nosso cérebro nem sempre distingue entre uma ameaça real e uma imaginária. Quando você assiste a um filme de terror, mesmo sabendo que é tudo ficção, seu corpo reage como se o perigo fosse real. A amígdala dispara o alarme e, bum, lá vem aquela cascata de reações. E as fobias? Elas são como um alarme que toca na hora errada. É como se seu cérebro tivesse programado uma resposta de medo extrema para algo que, na realidade, representa pouco ou nenhum perigo real. Alguém com aracnofobia, por exemplo, pode ter uma crise de pânico só de ver a foto de uma aranha. O mais fascinante é que o medo pode ser tanto aprendido quanto desaprendido. É como reprogramar o software do seu cérebro. Por isso que terapias de exposição gradual funcionam tão bem. Elas ajudam seu cérebro a perceber que aquele estímulo não é tão ameaçador quanto parece. Mas nem todo medo é ruim. Na verdade, ele é essencial para nossa sobrevivência. É o medo que nos faz olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, ou nos impede de nos aproximar muito da beira de um penhasco. O segredo está no equilíbrio. Cientistas descobriram que pessoas que não sentem medo, devido a condições raras, têm muito mais probabilidade de se envolver em situações perigosas. É como dirigir um carro sem freios. Pode até parecer emocionante, mas não é nada seguro. O que muita gente não sabe é que podemos usar o medo a nosso favor. Aquela adrenalina que sentimos pode nos tornar mais alertas, mais focados e até mesmo mais criativos. Artistas e empresários frequentemente falam sobre como transformam o medo em combustível para alcançar seus objetivos. E você, já parou para pensar nos seus medos? Quais deles te protegem e quais te limitam? Lembre-se, entender nossos medos é o primeiro passo para lidar melhor com eles. Se você está lidando com fobias ou medos que interferem na sua vida diária, saiba que existem profissionais preparados para ajudar. Não há vergonha em buscar ajuda menos. Na verdade, isso mostra coragem e autocuidado. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que você acha que precisa entender melhor sobre o medo. Nos vemos no próximo vídeo.